Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Adriana Pina, eu sou a diretora executiva do BNI no Rio de Janeiro e é um prazer enorme eu estar aqui com vocês, podendo compartilhar os valores e as estratégias da nossa organização. O objetivo do BNI é pavimentar os negócios entre os membros. Membros esses de realidades e aspirações variadas. E cumprir esse papel nos obriga a vencer muitos obstáculos, a driblar trechos escorregadios, a prevenir-se em curvas traiçoeiras e cruzamentos perigosos e variar a velocidade da nossa jornada diante das circunstâncias que se apresentam. O ideal seria que a nossa estrada fosse sempre assim. Então, qual é o caminho? De que forma que a gente pode pavimentar a nossa estrada? De que forma tornamos nós a nossa viagem mais segura e mais compensadora? Que caminho seguir na direção da tão sonhada prosperidade? Claro que temos incontáveis respostas e que são influenciadas por inúmeros fatores. Mas há algumas estratégias que eu garanto a vocês que, se utilizadas com sabedoria, formam o combustível apropriado para nos conduzir à frente. E uma delas é a comunicação. A comunicação, ela é a rota na concretização dos nossos negócios. E, por extensão, da nossa prosperidade. E que passa obrigatoriamente por uma comunicação bem-sucedida. Uma comunicação objetiva, transparente e com consistência. Olhem comigo novamente a estrada. Ela não está clara? Ela não está clara? Ok. Assim funciona a nossa comunicação. Quer dizer, quanto mais iluminada, quanto mais pavimentada, quanto mais sólida e bem cuidada, maior será o potencial para os nossos negócios. Tudo bem, Adriana, mas qual é o caminho? Seguimos a nossa viagem pelo reconhecimento de uma verdade inconveniente. A maioria de nós, seres humanos, nos comunicamos, mas não nos conectamos. Sabe por quê, gente? Porque nós deixamos as nossas emoções, nós deixamos as nossas crenças nos influenciarem. E aí, sabe o que acontece? Vocês imaginam o que acontece quando a gente deixa as nossas crenças e as nossas emoções nos influenciar? Nós fracassamos ante a dificuldade de se colocar no lugar do outro, de exercitar a empatia. E eu trouxe um vídeo para vocês agora, que eu sou completamente apaixonada por ele. Ele é lindo. Ele vai mostrar para vocês, assim como mostrou para mim há muitos anos atrás, qual é a diferença da simpatia para a empatia. E eu tenho certeza absoluta que a vida de vocês vai mudar depois que vocês verem esse vídeo. Principalmente com o relacionamento que vocês têm com as pessoas do seu grupo, com as pessoas da família de vocês. Vamos assistir? So what is empathy, and why is it very different than sympathy?
Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, and climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Então, gostaram do vídeo? Sim. E é exatamente isso que acontece. A maioria de nós, seres humanos, confundimos simpatia com empatia. Desculpa. Simpatia com empatia. Vejamos nós, brasileiros, desfrutamos de uma fama planetária de ser um povo simpático, acolhedor, alegre, comunicativo. E isso tudo é verdade. Nós nos comunicamos muito bem, mas nós padecemos de uma histórica dificuldade de se colocar no lugar do outro, de exercitar a empatia. E é aqui que mora a diferença entre comunicar e se conectar. E a simpática sociedade brasileira vai muito mal nessa característica. Pesquisa feita pela Universidade de Michigan, em 2016, nos trouxe o seguinte resultado. Nós estamos em 51º lugar no ranking mundial dessa característica. Olhem isso. E a empatia, ela começa com nós próprios. E ela só vai se estabelecer num processo de autoconhecimento profundo. Se a gente não tiver empatia com nós próprios, a gente não vai conseguir ter empatia com o outro. Se a gente não se ouvir, se a gente não se conectar conosco, não vamos se conectar com ninguém. Vamos dar uma olhada ao redor do mundo?
Estamos na maior organização de networking empresarial do mundo. Sabemos que o que faz com que os membros ingressem na organização é busca de mais negócios. Correto? Sabemos que os negócios vêm através das pessoas. Correto? E temos pessoas em todo lugar do mundo, certo? Isso, vocês acham que isso é uma mão na roda? Então, uma pergunta. O porquê, diante de tantas possibilidades que a nossa organização nos oferece, ainda assistimos membros saírem dos seus grupos ou membros saírem da nossa organização? O que faz nadarmos nós em um mar de possibilidades que a nossa organização nos oferece e ainda assim assistirmos membros dando meia volta e abandonando esse barco diante de tantas possibilidades? Por que nós poderíamos estar tendo resultados infinitamente maiores e melhores dentro da nossa organização e ainda existem membros que derrapam para chegar lá? A minha experiência diz que a nossa organização, ela mexe com a gente o tempo inteiro. A nossa organização, ela faz com que a gente encare as nossas próprias dificuldades. Vocês já pararam para pensar onde é que fica a diversidade de tantas pessoas se reunindo semanalmente? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Já? Não? O que a diversidade de tantos membros pode nos ensinar? Pode nos ensinar. É aí que mora a parte mais difícil da nossa estrada. Porque nós, seres humanos, temos muita dificuldade de olhar para as nossas vulnerabilidades. Concordam? E a nossa organização, ela é um laboratório para o nosso crescimento. Ela faz com que a gente se olhe o tempo inteiro. Vocês já tentaram decifrar a diferença de um membro que consegue trazer visitas para o seu grupo e outro membro que não consegue trazer visitas, sendo que ambos tenham o mesmo acesso de informação? Alguns de vocês já se perguntou aonde está a chave desse mistério? Por exemplo, assim que eu comecei o BNI no Rio, eu recebi um membro de um grupo que ela era apaixonada pelo BNI. Apaixonada pelo BNI. E o BNI tinha ajudado muito esse membro na sua empresa. E ela falou assim para mim: Adriana, eu vou sair do grupo, eu vou sair do BNI. Gente, quando ela me falou isso, eu não acreditei. Porque aonde essa pessoa aí, ela falava do BNI? E eu me coloquei no lugar dela, escutei essa pessoa dizer o que estava ocorrendo com ela. E olhem que interessante. No momento que ela estava conversando comigo sobre a dificuldade dela e a intenção de abandonar o barco, ela disse assim para mim: Adriana, eu acabei de descobrir que a minha forte timidez é o motivo que tem feito eu pensar em sair da organização.
Olhem que exemplo maravilhoso de um membro que, se não tivesse feito uma avaliação sobre ela mesma, teria abandonado o barco e deixado essas infinitas possibilidades para trás. E a partir do momento que ela se ouviu, ela continuou na organização. Então, quando eu digo que o BNI é um laboratório para o nosso crescimento, é porque se a gente conseguir olhar para os sinais que a nossa organização nos dá, vocês tenham toda a certeza do mundo, seremos melhores pessoas e melhores empresários. E vamos conseguir fazer conexão com nós próprios. E conexão, e por falar em conexão, conexão não é a quantidade de pessoas que a gente conhece. Conexão é a qualidade dos relacionamentos que a gente cultiva. Comunicação não traz a referência dos sonhos. Conexão, sim. Conexão traz as referências dos sonhos. Então, que a gente consiga desfrutar dessa excelente organização, não só pelos negócios que elas nos traz, mas sim também pelo nosso crescimento. E para que a gente não entre na entrada errada, na via expressa, da comunicação e da empatia, podemos contar com auxílios maravilhosos. E um deles é o DISC. O DISC é uma ferramenta de excelência que nos ajuda demais a entender de nós próprios. O DISC nos traz um conhecimento do perfil comportamental de cada pessoa que está ao nosso lado e de nós próprios também. Com o DISC, eu aprendi a me conhecer muito melhor, a conseguir comunicar melhor com a minha equipe. Adriana, mas o que o DISC tem a ver com comunicação? Tudo. Obediente ao conceito de conexão que falamos há pouco. Meus caros, para que a gente possa ser bem-sucedido na vida e nos negócios, precisamos aprender a se comunicar de forma eficiente. Não adianta a gente trabalhar duro, ter os melhores cursos, os diplomas mais badalados desse mundo, que se a gente não soubesse comunicar com eficiência, nada disso adiantará. E o DISC é uma ferramenta decisiva para esse processo de autoconhecimento de nós próprios e do outro. E eu convido a vocês agora a conhecer os 4 estilos comportamentais do DISC, começando pelo perfil D, que é a dominância. O perfil D são aqueles membros que parecem estar com pressa, são diretos, diz o que pensam. Às vezes pode ser rude e exigente. Vocês já estão rindo, né? Tem alguém se identificando com esse perfil? Expõe as próprias opiniões como fatos. Interrompe os seus interlocutores. Tendem a falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Ficam irritados facilmente. E é muito impaciente.
Eu trouxe para vocês também aqui o que não fazer com pessoas com essa predominância de perfil. Ser modesto, hesitar na hora de falar ou agir. Olha, vocês duas estão só assim, né? Demonstrar incerteza, investir em assuntos que não são do interesse deles, falar por muito tempo, sem verificar se há demanda por mais informações. Gente, eu gostaria que levantasse a mão. Quem se identifica com esse perfil? Nossa, quanto D aqui, hein? E o perfil permitir que o relacionamento fique apenas baseado em negócios. Tá? Então, isso é o que não fazer quando vocês estiverem se relacionando com pessoas com essa predominância. Pensem no que não fazer, porque com certeza, não fazendo o que não tem que fazer, vocês vão se conectar melhor com esse tipo de predominância. Perfil I, influência. São aqueles membros que quando eles chegam no grupo é uma festa. São amigáveis, são divertidos, né, Afonso? Animado, entusiasmam-se facilmente, fala sobre pessoas que conhece, não se concentra em detalhes, não escuta nem presta atenção por muito tempo, fala muito e troca de assuntos rapidamente e mantém distância de temas difíceis. O que não fazer com o perfil I? Fugir do tópico central da conversa, assumir uma posição passiva, fornecer vários serviços sempre da mesma forma, mostrar-se desanimado com a conversa. É muito interessante porque o perfil I, ele é muito animado, ele é muito positivo. E aí vocês imaginem, ele está conversando com vocês e aí está se mostrando desanimado. Não, ele acaba com esse perfil. Perfil S, estabilidade. São pessoas normalmente calmas e tranquilas, não fica entusiasmada facilmente, escuta cautelosamente, parece atencioso, concorda e vai em frente. O perfil S, ele faz muitos questionamentos sobre assuntos específicos. Parece ter opiniões fortes, mas ele tem muita dificuldade de verbalizá-las. Ideias e pensamentos novos têm potencial de deixá-lo desconfortável. O perfil S, ele tem uma escuta muito boa, porque o processo de elaboração de informações do perfil S, ele é lento, ele precisa entender tudo aquilo que está sendo falado, até para que se possa tomar uma decisão. O que não fazer com o perfil S? Esperar uma ação, independente depois que você for embora. O perfil S, ele adora que alguém esteja com ele para tomar decisões. Ele adora. É? Você é assim? Não. Fala não se você quer que ensinar uma pessoa. Ah, ótimo. Ah, sim, a gente conhece várias pessoas aqui, né? Sim. Não expressa sua opinião de forma sincera, porque o S, gente, ele tem muito medo de magoar as pessoas. Então, para ele falar alguma coisa, ele... O S é aquele que, quando vai pegar o elevador, tem uma pessoa lá no fundo, ele, peraí, espera, que vai chegar. O S é assim. Esperar uma tomada de decisão, deixar pontos por esclarecer, ser excessivamente detalhista. Lembrando, gente, se o S imaginar
que está sendo escondido alguma informação dele para ele, ele fica muito triste, muito triste. Então é bom deixar tudo muito bem esclarecido. E agora o perfil C. Os filhos do perfil C são aquelas pessoas que vocês conhecem, que são mais reservadas, mais quietas. De certa forma, eles são tímidos. São muito focados em detalhes, fazem muitas perguntas. Vocês conhecem alguém no grupo de vocês que faz muitas perguntas? Conhece, gente? Provavelmente ele tem o perfil C. Ele estuda as especificações e outras informações cuidadosamente. Olha, se vocês têm em casa alguém com perfil C, compra uma televisão e deixa um manual com ele. É sério, porque ele vai ler aquele manual todo e vai explicar tudo para vocês. Atuam de forma muito cautelosa. Não expressa pontos de vista discordantes com muita facilidade. Tende a ser muito crítico. O C, ele jamais vai tomar uma decisão se ele não tiver fatos. Ele é sempre baseado em fatos, jamais em opiniões. E o que não fazer com os filhos do perfil C? Incluir muitos aspectos em uma discussão ou decisão, permitir que eles determinem os passos seguintes, permitir devaneios que levem a falta de foco, deixá-los ditar o ritmo, deixá-los responsáveis pelas decisões e entediá-los com informações básicas. Eu disse para vocês que o disco me ajudou muito e me ajuda muito, principalmente na comunicação com a minha equipe. Quando eu fui buscar o DISC, foi porque eu comecei a perceber na minha equipe que a minha comunicação não estava alcançando aquela pessoa. E eu até pedi para ela deixar eu falar esse exemplo aqui, porque sem ela saber, ela já sabe hoje, né, gente? Mas sem ela saber, ela me ajudou muito. A Elisa, ela é diretora de um dos grupos no Rio. E eu tinha uma boa comunicação com os 5 diretores, eu sentia que a minha comunicação atingia, que eu tinha conexão com eles, mas eu achava que faltava alguma coisa com a Elisa. Meu Deus do céu, como é que eu vou conseguir melhorar a minha conexão com a Elisa? Então eu fui buscar o DISC para que ele pudesse me ajudar. Então hoje, a comunicação com os meus diretores, ela não é conforme a minha comunicação. Eu aprendi com o DISC que para eu me conectar com eles e com qualquer pessoa que convive comigo, eu preciso sair do meu quadrado e ir para o quadrado deles. Porque comunicar não é o que a gente fala. Comunicação é o que o outro entende. Então hoje, tamanhas informações que o DISC me trouxe, eu posso dizer para vocês que eu me comunico muito bem. Não porque eu sou expert em comunicação, mas porque eu me comunico na linguagem do outro e não da minha. Os meus e-mails na minha região, eles têm o mesmo conteúdo, mas a forma como eu elaboro os e-mails para cada um deles, para a Elisa, para o Marcelo, para o Armando, para o Márcio, para o Afonso,
é diferente. Com a Elisa, eu sei que se eu colocar no final assim, Elisa, no seu tempo, querida, eu estou respeitando ela. Então eu aprendi a respeitar essas pessoas que eu amo e que são da minha equipe. Então, vejam como é que o DISC ajuda muito a gente. E a nossa estrada, ela não tem uma via só. Ela é mão dupla. Porque quando a gente fala de comunicação, a gente tem sempre um outro. E o feedback, ele me ajuda muito. O feedback aconteceu na minha vida de uma forma muito interessante. Eu tinha uma preocupação enorme de dar um feedback para alguém e esse alguém ficar chateado. Isso acontece com vocês também? Gente, não é angustiante isso? Pois é, isso aconteceu comigo. Olha, eu pensava 10 mil, estou exagerando, claro, mas assim, eu pensava em 10 mil vezes como é que eu tinha que fazer para entregar aquele feedback para alguém, porque eu tinha pavor da pessoa se afastar de mim, não gostar, né, ser reativa. E aí, eu entrei muito profundamente no estudo sobre feedback. E eu aprendi uma coisa maravilhosa, que o feedback, o poder do feedback não é em quem está dando feedback. O poder do feedback está na mão de quem recebe o feedback. Seja ele de forma injusta, equivocada, errado, mas 10% a gente pode aproveitar de qualquer feedback. E o que é feedback? Feedback é o nosso relacionamento com o mundo e o relacionamento do mundo com a gente. Feedback é a consequência daquilo que você fala para alguém. Feedback é sobre como vocês estão sendo avaliados na plateia, como é que vocês estão me olhando. Feedback é sobre como vocês chegam em casa e como vocês são recebidos. Isso é feedback. Então, quando eu descobri que o controle do feedback não estava na minha mão, estava na mão do outro, tudo mudou. Tudo mudou na minha vida. E aí, eu também, com esses estudos, eu descobri que foi feita uma pesquisa com várias organizações do mundo inteiro, com seus principais líderes. E vocês não acreditam o que eles chegaram a uma conclusão. E sabe qual foi? Que todos os líderes dessas organizações, independente de qual organização seja, têm muita dificuldade de ter conversas difíceis. Olha isso, gente. E o feedback estava no topo delas. A maior dificuldade é o feedback. Em todo lugar do mundo, independente da cultura. E verdadeiros líderes sabem que, para que se tenha uma cultura de engajamento dentro das suas equipes, é necessário que se tenha feedback. Vocês sabiam que 97% das pessoas que saem das suas empresas é porque não se sentem reconhecidas? Vocês sabiam desse dado? Elas não se sentem reconhecidas. E o feedback é uma ótima ferramenta para que a gente possa reconhecer as pessoas. E nessa pesquisa, eles chegaram a uma seguinte conclusão. Por que o feedback é algo tão doloroso? E por que não ter um sistema de aprendizado que não envolva dor? Porque quando você
recebe o feedback, ele passa por 3 gatilhos. O primeiro gatilho é o gatilho da verdade. Eu não sei se acontece com vocês, mas comigo acontecia sempre. Quando vocês recebem um feedback, automaticamente as pessoas já pensam, a maioria delas, por exemplo, será que isso é verdade? Será que o que a pessoa está falando faz algum sentido? Então esse é o gatilho da verdade. O segundo gatilho é o gatilho do relacionamento. Ele está relacionado com a pessoa que está dando feedback. E também com a conexão que você tem com ela. Por exemplo, imagina um membro chega para o Igor e fala assim, Igor, poderia te dar um feedback? Olha, eu estou muito preocupado com a sua imagem no grupo. Você tem chegado atrasado às reuniões do nosso grupo. Se eu, que sou a pessoa que está dando feedback, se eu chego atrasado no grupo, eu tenho essa legitimidade? Não tenho, né? Então, o gatilho do relacionamento, ele está muito ligado à pessoa que está dando feedback. E, por último, o gatilho da identidade. Esse é o mais dolorido. Sabe por quê? Porque esse mexe com as historinhas que nós contamos para nós mesmos. Esse mexe com os nossos pontos cegos. São aqueles pontos que todo mundo vê, mas a gente não vê. E olha que interessante, olha que bacana se a gente aproveitar isso para o nosso crescimento. Olhar o feedback como um presente e não como algo inaceitável. Para que a gente tenha sucesso nas nossas equipes do BNI, nas nossas empresas, é preciso que a gente tenha uma cultura de feedback. Como é que está sendo o feedback na equipe de vocês? Vocês estão satisfeitos com o feedback dentro da equipe de vocês? Diz, gente. Então, a partir de agora, eu posso garantir que tudo vai mudar. Nós trabalhamos esse grande tema no Rio, lá na região lá do BNI, no Rio de Janeiro. Nós estamos há 3 meses trabalhando sobre feedback, sobre construir uma cultura de comunicação clara, transparente, honesta, sem que a gente tenha medo de chegar para o outro e falar alguma coisa. Eu trouxe para vocês aqui agora uma estrutura para recebimento de feedback. A primeira coisa que devemos fazer quando recebemos um feedback é agradecer. Agora, gente, de uma forma genuína. Porque se vocês não fossem importantes para alguém, jamais estariam recebendo o feedback. Então, que a gente possa refletir, a partir de agora, que o feedback se torne um presente em nossas vidas. E que isso possa começar por vocês que estão aqui hoje, tendo essa oportunidade para escutar esse tema. Então, a primeira coisa, agradecer pelo feedback e vocês se colocarem numa posição de repórter. Como é que fica o repórter? Ele não pergunta tudo? Não pergunta tudo, gente? Então, é a mesma coisa. Vocês vão buscar entender qual foi o contexto que aquela pessoa viu em vocês para estar dando aquele feedback. Por exemplo, João, quando você diz que eu estou falando muito rápido, o que você está querendo dizer? Isso é comunicação, gente, isso é conexão. Porque o que é para mim uma coisa, para o outro pode não ser. Então é importante que vocês entendam sobre aquilo. Em segundo lugar, que vocês perguntem às pessoas que vocês convivem se aquilo que aquela pessoa que deu o feedback para vocês, que ela viu em vocês, se elas também veem em vocês.
Porque aí são os nossos pontos cegos. Só a gente não enxerga. E em terceiro lugar, é que verdadeiros líderes pedem e dão feedback. Verdadeiros líderes sabem que o feedback, ele cria engajamento nas equipes. O feedback faz a gente se relacionar. Vocês sabem que eu tenho algumas coisas no Rio, não sei se acontece com a equipe de vocês, que é muito interessante. É assim, ó. Eu digo assim na minha região, gente, no BNI nós não falamos de pessoas, nós falamos para pessoas. Porque essa coisa de chegar, olha, sabe aquela pessoa fez isso? Gente, isso não pode existir num grupo de empresários. O BNI é uma organização empresarial. Então, a gente precisa, o feedback nos ajuda a ter uma comunicação honesta com as pessoas. Por isso que é tão importante o feedback. Com toda certeza, se vocês utilizarem essa fantástica ferramenta no grupo de vocês, vocês vão ver como é que vocês vão crescer enquanto pessoa, enquanto empresário. E para finalizar, nós sabemos que, como foi dito no início, que a nossa estrada é uma estrada que tem muitos obstáculos, muitas armadilhas, mas, com toda certeza, se vocês utilizarem o que foi dito aqui, a estrada de vocês vai ser muito mais iluminada, muito mais pavimentada e muito mais segura. E eu quero finalizar esse nosso bate-papo, essa nossa palestra, dizendo que quando eu recebi o convite do nosso diretor nacional, eu aceitei, na hora. Mas não foi nada fácil para eu estar aqui. Gente, vocês não imaginam como foi difícil para mim não aceitar o convite, porque eu acredito que quando a oportunidade aparece, mesmo que ela seja angustiante de início, eu agarro ela com todas as forças. E eu vou aprender o caminho. Bom, eu não sei, mas eu vou aprender. Né? E aí, eu precisei de uma equipe, gente. O meu perfil, eu tenho um perfil que eu vou dizer para vocês. Eu sou dominante e sou ser. Então, eu sou uma pessoa que improviso para mim não adianta. E aí eu escutava de algumas pessoas assim, ó, Adriana, o conteúdo está dentro de você. Eu falei, não, mas isso eu falar errado, chegar lá em cima e falar errado e tal. E eu precisei ter uma equipe comigo para que me ajudasse a eu falar melhor, a eu estruturar essa palestra para trazer para vocês com muito amor. Então, Laila, muito obrigada. Quero agradecer ao meu marido. E a você, Marcos Martins, porque eu cresci muito com o seu convite. Eu me esforcei muito para estar aqui. Eu cresci muito com vocês. Eu não sei se vocês imaginam como vocês me ajudaram a crescer. Porque por essa palestra eu fui estudar mais. Eu fui fazer uma imersão lá no Clube da Fala. E, nossa, foi assim uma trajetória muito bacana. E que vocês... eu não tenho a pretensão que vocês saiam daqui expert em DISC, em feedback, em empatia.
Mas eu tenho a pretensão, sim, isso eu tenho certeza, que vocês saiam daqui refletindo sobre se conectar, ter empatia com vocês próprios, se escutar. A nossa organização ela é maravilhosa, ela é um laboratório para o nosso crescimento. Então vamos agarrar os sinais que o BNI nos oferece para que a gente consiga ser melhor pessoa e melhor empresário. E que a gente possa refletir que não se prende pássaros, não se prende corações, e que seguir junto não é estar ao lado, mas dentro. Muito obrigada a todos.